Olá, aluna, olá, aluno, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Modelagem de Dados UML, trazendo a vocês nesta aula o início das atividades práticas a quatro mãos relacionadas ao diagrama de visão geral da interação. Bom, nas aulas anteriores, ou melhor, na aula anterior, eu mostrei a vocês um pouco da teoria relacionada a este diagrama. Mencionei a vocês que é um dos poucos diagramas que são considerados diagramas híbridos. Então, ele é a junção do diagrama de atividades com o diagrama de sequências. E, inclusive, eu, em particular, sou um pouco fã deste diagrama e é um dos diagramas que eu mais gosto de trabalhar, beleza? Como esse diagrama ele é uma junção, ele é híbrido, ele também acaba se tornando um pouco mais complexo porque, como o nome é dito, né, ele dá uma visão geral da interação do sistema, uma visão geral da interação do produto. Então, dependendo da complexidade, ele acaba ficando um pouquinho difícil de ser manuseado. Então, o que eu optei em fazer é começar com coisas básicas, com coisas superficiais, e à medida em que nós formos tendo entendimento, tendo absorção, nós vamos criando nas próximas aulas outros exemplos com uma complexidade maior, e assim nós vamos nos aprofundando mais e mais, beleza? Bom, sem delongas, o diagrama que nós novamente vamos fazer a criação está relacionado a um sistema de cadastro, porém relacionado ao diagrama de visão geral de interação. Este diagrama, nós podemos utilizar aqui os dois menus, tanto o ML quanto o ML 2.5. Por início, nós vamos utilizar apenas o ML, e se por um acaso faltar alguma determinada ferramenta, algum determinado elemento, nós vamos procurando à medida do possível, tá bom? Primeiro de tudo, nós vamos pegar aqui um determinado ator, e este ator ele se chamará professor, beleza? Então é o professor quem vai fazer o manuseio ou quem vai fazer a manipulação do sistema, beleza? Bom, este carinha, o meu ator, indica o meu usuário do sistema. Então por isso que ele é o bonequinho, e isso nós já vimos nos modos pertinentes aos diagramas de caso de uso. Bom, nós vamos pegar aqui um determinado objeto, não tem relação se pode ser o pontudo ou com as bordas arredondadas, mas em opcional o pontudo, nós vamos colocar assim, ó, interface e cadastro. Bom, por que que aqui eu estou dizendo que é interface e cadastro? É o seguinte fato, aqui em específico, eu estou dizendo qual é o local no qual o meu usuário vai mexer. O meu usuário, quando ele entra ou quando ele manipula o sistema, ele mexe na interface e realiza os cadastros. Ele não mexe no código, ele não mexe na infraestrutura, ele não mexe na base de dados. Então ele mexe na parte superficial, na interface. Só que, para que essa interface ela venha a existir, aí eu preciso ter o quê? A parte de código. Então eu não vou destrinchar em detalhes por enquanto para não ficar complexo, mas aqui nós podemos colocar assim, ó, controle cadastro. O que é o controle do cadastro? O código que vai fazer toda a checagem, toda a verificação pertinente à realização cadastral, beleza? E aí, mais a fundo do que isso, eu também tenho a entidade cadastro. Nós podemos colocar aqui, ó, entidade cadastro, beleza? Então, basicamente, seriam aqui os 4 níveis que eu teria a princípio relacionado ao meu diagrama cadastral. Bom, e aí como este diagrama funciona? Aí vem a parte legal da coisa. Este diagrama, ele funciona a partir deste Action View Bar aqui. Bom, isso daqui é uma coluna que faz uma determinada representatividade de qual o percurso
ou em qual situação, em qual momento está acionado aquela determinada etapa. Ou seja, quando que vai estar acionado a etapa entre o professor e a interface. Então, eu vou fazer o uso dessa coluna aqui justamente para isso, beleza? E não se preocupe que à medida em que nós formos fazendo, vocês vão tendo o entendimento, beleza? Aqui nós teríamos outra, porém um pouco menor. Aqui nós teríamos mais uma, porém ainda menor. E aqui nós teríamos uma próxima ainda menor. E aí você vai me perguntar, Ávila, o que quer dizer tudo isso? Vamos com calma, vamos por partes. Cada uma dessas colunas aqui, elas precisam estar ligadas especificamente a o determinado ponto em que elas estão, ou seja, a determinada etapa no qual elas são pertencentes, beleza? Então, este cara aqui, eu vou fazer ligação a este ponto, beleza? Lembrando que eu não preciso da seta. Então, primeira coisa aqui, vamos arrancar a seta. E aqui eu também vou deixar como linha pontilhada. O mesmo eu vou fazer para este. O mesmo eu vou fazer para este. O mesmo eu vou fazer para este. Beleza? E aqui eu também posso fazer as alterações uma única vez. Retiro as setas e acrescento o pontilhamento. Bom? E aqui eu vou fazer uma identificação diferente também. Eu vou colocar aqui uma cor para que eu tenha a visibilidade do que eu estou fazendo, tá bom? E aí eu vou dizer que o meu professor aqui, ó, eu vou ter a relação dele neste determinado ponto da coluna, ou seja, no início, beleza? Da mesma forma que eu vou manter este ponto aqui a este início e este outro ponto para este início aqui, beleza? Só que quando eu vou fazer toda a checagem em relação à parte cadastral, eu vou colocar aqui um exemplo bem prático. O professor ele foi dentro do sistema, acessou a interface, o menu cadastral, e fazer uma pesquisa se o João ele ainda está ativo no sistema, se ele não tem nenhuma restrição, nenhum bloqueio, etc. Então a interface é o que ele vai ver, porém, para que a interface ela exista, existe o código por baixo, e para que o código mostre na interface, existe a base de dados no qual o João esteja cadastrado. Então isso daqui vai me levar a um direcionamento também. Então eu posso deixar desta forma aqui, beleza? Por quê? Porque quando o professor ele vai fazer toda a situação cadastral, por isso que esse diagrama mostra a visão de interação geral. Porque aqui eu vejo o que o usuário está fazendo dentro da interface, como a interface vai lá no back-end, faz a consulta na base de dados, e aí é o inverso, como a base de dados faz o retorno para o script, para esse script ser exibido na tela para o meu usuário poder ter a visibilidade. Então aqui, ó, ele fez a consulta no banco, só que ele precisa dar o retorno. Então ele vai vir para cá. Beleza? Da mesma forma, ele vem para cá. Da mesma forma, ele não vem para o usuário. Por quê? Porque para o usuário ter a visibilidade, é apenas até a interface. Então isso daqui não existe. Beleza? Bom, e aí o que nós podemos ter de ponto de atenção é apenas a manipulação dessas setas aqui, que às vezes fica um pouquinho chato de manipular, mas é importante, beleza? Então, basicamente, teria esta visibilidade para o diagrama que nós estamos ponderando no momento, beleza? Aqui nós poderíamos também
dar continuidade colocando determinadas setas, tá? Ou determinados pontilhamentos. Então, até para evitar trabalho, vamos copiar essas setas aqui, ó, e jogá-las aqui para baixo. Por que que estamos jogando ela aqui para baixo? Porque nós estamos mostrando quais seriam os pontos de interações entre esses, tá? Então eu digo que quando tem esta coluna aqui é onde há os pontos de interação e tudo que tem antes ou após não tem interação. Então por isso que é a linha pontilhada, beleza? Claro que nós podemos fazer com mais detalhes, mas para que vocês entendam como funciona. E essa linha do professor aqui eu também vou deixar ela menor para não atrapalhar a escrita, beleza? Basicamente, este daqui é um dos inícios, um dos exemplos, uma das possibilidades de se utilizar esse diagrama. De uma forma bem básica, bem superficial, mas que mostra todos os processos que está sendo pertinente àquela ação. Então, aqui no caso, eu estou fazendo a ilustração geral de uma ação no qual o usuário está fazendo dentro do sistema, ou seja, ele está usando a interface para fazer uma verificação cadastral ou talvez até para cadastrar alguém. Então, existe o script que vai pegar esses dados, vai jogar para a base de dados vai salvar e vai ter que me dar um retorno. Todos os pontos que estão nessas colunas aqui são os pontos que há as interações entre os sistemas. Todos os pontos que são os pontilhados são os pontos que não houve interações desde quando o usuário teve a determinada ação. Beleza? O que é importante de nós analisarmos aqui? O importante de nós analisarmos é saber quantas vezes isso daqui vai e volta. Por quê? Pode haver momentos, isso eu vou trazer para vocês em outras aulas, em que antes de voltar ao usuário, ele faça outros percursos aqui para baixo em outras situações até ele poder voltar ao seu início. Então depende muito do que você está querendo mostrar, de como esse processo está sendo feito, como que está sendo feito esta consulta e assim sucessivamente. Trago a vocês na próxima aula um outro exemplo, já com uma complexidade e um detalhamento maior, e à medida do possível nós vamos destrinchando e comentando também. Vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus e até breve.